Como funciona na prática a instalação de um telhado shingle? Quando falamos em instalação de shingle, é importante uma coisa logo no começo, tá? Não se trata simplesmente de colocar telhas. Estamos falando de um processo técnico, com sequência lógica, tá? Onde cada etapa impacta diretamente no resultado final. Diferentemente de telhados convencionais, aqui você não está posicionando peças, você está construindo um sistema contínuo de vedação. Um sistema onde todas as camadas trabalham juntas para impedir entrada de água e garantir durabilidade. Essa é a função principal. Tudo começa pela base. Essa base precisa ser plana, contínua, limpa, seca. Isso é o básico, tá? Normalmente utilizamos o OSB ou compensado naval, o plywood. Essas placas devem ser bem fixadas à estrutura, com pregos ou parafusos adequados, e com o espaçamento correto de acordo com o fabricante. E por que isso é tão importante? Porque qualquer irregularidade na base vai aparecer no acabamento final, tá? Isso acaba fotografando a telha. E mais do que estética, isso impacta diretamente no desempenho do sistema como um todo. Outro detalhe técnico fundamental são as juntas de dilatação entre as placas, pequenos espaçamentos entre as chapas que evitam deformações ao longo do tempo. Para garantir esse alinhamento, existem clipes metálicos que fazem essa função. Eles funcionam como espaçadores e niveladores. Eles ajudam a manter a estabilidade e contribuem diretamente para o desempenho do telhado ao longo dos anos. Antes mesmo de instalar as telhas, entre os rufos metálicos, eles são aplicados nas bordas, encontro de telhado com beirais, encontro com paredes, laterais, enfim, você tem uma série de diferentes tipos de rufos. A função deles é clara, é proteger as extremidades e garantir o escoamento correto da água, tá? Na sequência, vem a subcobertura. Geralmente, uma membrana com base asfáltica, que são as melhores, ou sintética, também existe. E o que vale um ponto importante aqui, as que possuem asfalto na composição, elas são muito melhores do ponto de vista de aderência, tá? Instalada do beiral em direção à cumieira, sempre com sobreposição entre as faixas. Essa camada ela funciona como uma segunda linha de proteção, principalmente em situações muito severas de chuva. Com a base pronta, começa a instalação da primeira fila, a primeira fila de telha. Essa etapa é mais importante do que parece. Por quê? É nessa primeira linha que tem a função de vedar o início do sistema, evitar a entrada de água e resistir ao levantamento feito pelo vento. Além disso, ela prepara o apoio correto para todas as fileiras que vêm logo na sequência. Ok? A partir daí, a instalação ela segue sempre do ponto mais baixo em direção, que é o beiral, né, em direção à linha de cumieira, de baixo para cima. As telhas são aplicadas em camadas sobrepostas. Cada fileira ela cobre parcialmente a anterior, geralmente quase a metade. Isso cria um efeito de escoamento em cascata. É exatamente isso que impede a infiltração. As telhas elas são fixadas com pregos, normalmente de 4 a 6 por peça, depende do modelo, e posicionadas ao longo acima da linha ou em alguns casos, vale um ponto importante. Nas soluções mais avançadas, como a tecnologia Seal-Proof, você tem a fixação acontece dentro do ponto autoadesivo. Tá? Então isso traz algumas vantagens claras, como facilita a instalação, reduz erros e protege o prego, mantendo ele selado dentro do sistema. Okay? O resultado, mais estanqueidade e muito mais resistência à ação de ventos. Outro ponto fundamental é o escalonamento das telhas. As juntas não podem ficar alinhadas. Cada fileira ela precisa começar deslocada com relação à anterior. Esse desencontro evita linhas contínuas que podem facilitar a entrada de água. Então elas têm que ser desalinhadas nesse sentido. Agora vamos às áreas críticas. Água furtada, chaminé, tubulações e encontros de paredes. Aqui não existe improviso, tá? São aplicadas soluções específicas de vedação, como, por exemplo, mantas impermeabilizantes, autoadesivas, rufos metálicos e fitas adesivas. Aqui também vale um destaque importante, tá? As fitas butílicas, elas têm um desempenho muito superior com relação às fitas asfálticas, principalmente com relação à durabilidade e vedação. Além disso, elas são muito utilizadas para proteger a borda do OSB, evitando assim a entrada de umidade. No caso das águas furtadas, é indispensável uma manta asfáltica autoadesiva na base. É o ponto mais vulnerável. Então, ou seja, garante a estanqueidade nesse ponto de maior concentração de água recebendo
de 2 panos, água dos 2 panos. E isso é um ponto que muita gente esquece, né? E com relação à ventilação, muita gente, que eu acho que talvez seja um dos pontos mais cruciais com relação ao sistema Shingle, um dos produtos mais utilizados para o sistema Shingle é a ventilação de cumieira, que fica lá no topo. Só que ela é um sistema muito já difundido, muito utilizado por quase todos os fornecedores e funciona. Só que nem sempre é o suficiente, tá? Por que eu digo isso? Principalmente em telhados onde você tem pouca geometria complexa, ou você tem muita geometria complexa, com poucos eixos de cumieira. Então você tem pouca saída de ar ali. Então a ventilação ela pode ser insuficiente para o seu telhado. E isso compromete completamente o sistema ao longo do tempo, deixando a casa bastante quente. Por isso, uma solução muito mais eficiente são os aeradores, tá? Os aeradores especiais, porque eles não dependem da quantidade de cumieira e permite uma ventilação muito mais distribuída em toda a cobertura. Isso evita superaquecimento do telhado e reduz a degradação das telhas ao longo do tempo, tá? Principalmente o desprendimento precoce dos grânulos, que acontece quando você não tem uma ventilação muito bem feita. A finalização do telhado é feita com as cumieiras, peças específicas ou as telhas recortadas, que é muito comum no telhado Shingle, que são instaladas no topo para fechar completamente o sistema, podendo inclusive receber reforço com adesivo asfáltico, dependendo do tipo de telhado, nos pontos mais expostos. Durante toda a execução, alguns cuidados são indispensáveis, como por exemplo, a instalação deve ser feita em clima favorável, nem muito quente nem muito frio, preferencialmente em tempo seco e com temperatura adequada, tá? Porque a ativação dos pontos adesivos ele depende do calor. Em regiões muito frias, pode ser necessário passar um soprador térmico para aquecer as telhas. E mais importante ainda, é você seguir rigorosamente as orientações do fabricante, tá? Com relação à quantidade de prego, posição correta, inclinação mínima, uso dos acessórios adequados, porque qualquer desvio pode comprometer completamente o desempenho e até a garantia do sistema. Isso é muito importante, tá bom? Então, quando todas essas etapas são respeitadas, o resultado é um telhado contínuo, estanque e altamente eficiente, ok? E aqui está o ponto mais importante de todos. O sistema Shingle não é uma peça isolada que protege. Grave isso, é o conjunto completo, base, subcobertura, telha e acessórios, cada um com o seu papel, com a sua função, todos trabalhando em conjunto, tá bom? Como uma única barreira contra a água e contra intempéries. Isso é o sistema Shingle. Agora me diz, depois de entender esse processo, faz sentido tratar isso como uma simples telha? Não, né? Então se você vende, pare de vender produto, comece a vender sistema. Se você instala, entenda que cada detalhe importa, tá? Isso é muito importante. E se você está comprando, não compare só preço. Compare o nível de solução que está sendo entregue, ok? Isso faz a diferença, porque no final, quem entende o sistema não erra na decisão. Esse é o recado que eu queria passar. Se você quer dominar isso de verdade, segue aqui a minha Universidade TC Shingle, que eu vou passar em cada vídeo tudo, tá? Porque aqui a gente não simplifica, a gente ensina do jeito correto. Até mais!